Olá pessoal, essa é uma aula da disciplina de Introdução ao Cálculo, em que, curiosamente, vamos falar de conjunto, mesmo eu sendo professor também da disciplina de conjuntos. Eu acredito que quem for da disciplina de conjuntos e quiser assistir esse vídeo, vale a pena, porém eu não vou falar com tanta ênfase, com tantos detalhes, como na disciplina de conjuntos, tá ok? Bom, nesse vídeo eu pretendo enumerar os seguintes temas. Primeiro eu vou tentar definir uma definição de conjuntos, vou falar da relação de pertinência, representação de um conjunto, conjunto unitário, conjunto vazio, diagrama de Euler-Venn, subconjuntos, relação de inclusão. Eu pretendo colocar na descrição do vídeo o tempo exato de onde eu começo a falar de cada um, mas se não der certo, eu aconselho você a assistir todo o vídeo, porque vale a pena. Pessoal, primeiro, tentar definir conjuntos. Por que eu falo tentar? Primeiramente não existe, né? Primeiro lugar, conjuntos é uma noção muito primitiva na matemática. Se você tentar puxar a definição de conjunto formal em livros de matemática, você não vai conseguir encontrar. Por quê? Porque é uma coisa tão simples, tão básica, que não conseguimos definir. Okay? É como se fosse o ponto, a reta e o plano na geometria plana. Então, para fins de estudo, vamos introduzir aqui um conceito que não é um conceito oficial, ok? Que a gente vai considerar conjuntos como uma coleção de objetos ou entidades. É a definição de conjuntos que você ouve aí no dia a dia, né? Conjunto de tal, conjunto de vogais, conjunto de professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, é um conjunto de pessoas, né? Mas na matemática não podemos definir propriamente a definição de conjuntos, ok? Relação de pertinência. Relação de pertinência, ela só ocorre, pessoal, entre elemento e conjunto, não entre conjuntos, ok? Sempre é entre elemento e conjunto. E é para você definir se um elemento pertence, daí a palavra pertinência, vem da palavra pertencer a um conjunto. Se o elemento pertence, o elemento pertence a esse certo conjunto, aqui eu defini conjunto A, a gente vai usar o símbolo de pertence. Se ele não pertence, vai vir o símbolo de não pertence. É claro que essa definição você já deve ter visto na escola, antes mesmo da universidade, mas não custa nada nessa primeira aula, nessa aula inaugural, revermos esses conceitos, tá certo? Bom, eu não vou definir nada aqui, porque agora nós vamos falar da representação de um conjunto. E para falar da representação de um conjunto, eu trouxe aqui para o meu outro software. E nesse software nós vamos falar das duas formas principais de se representar um conjunto. A primeira forma principal de se representar um conjunto é por meio da enumeração. Isso é, você enumerar, escrever todos os elementos desse conjunto. Por exemplo, um conjunto A formado por todas as vogais de nosso alfabeto. Neste caso seria A, E, I, O, U. Ou ainda, um conjunto B definido por todos os algarismos de nosso sistema indo-arábico, que seria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e 9. Notem que para escrever o B eu já tive um pouco mais de trabalho, eu tive que gastar um pouquinho mais de tempo para escrever. Por quê? Porque eram mais elementos nesse conjunto. Então, parem e pensem, pessoal, e vai chegar uma hora que vocês vão ver que, de acordo com o tamanho do conjunto, vai ser inviável você enumerar todos os elementos. Por isso, neste caso, entra a segunda forma de representar um conjunto, que é por meio da compreensão. Isso é, você escrever a característica que determina todos os elementos desse conjunto. Por exemplo, um conjunto C em que para um elemento X pertencer a ele, X é par. Eu não sei o que houve aqui. Vamos voltar tudo.
x é par e menor que 1000. Pessoal, neste caso, vocês vão ver que temos 499 elementos, do 2 até o 998. Então não vai ser jogo para mim passar o vídeo inteiro escrevendo todos esses números. Então eu coloquei uma característica e logo quem olha, quem lê esse conjunto sabe que eu estou me referindo a esses 498 elementos. Então como que se lê isso? X tal que. Esse tal que é essa barrinha, tá ok? Que nós temos também no teclado do computador do lado da tecla Shift. Quer dizer tal que x é par e menor que 1000. Tá certo? Bom, essa é a segunda forma de você representar um conjunto. Feito isso, vamos agora falar de tipos de conjunto. Pessoal, o primeiro tipo de conjunto que eu queria falar era o conjunto unitário, tá? Esse conjunto aqui é o conjunto que possui apenas um elemento. Então, quem que seriam esses elementos aqui do conjunto unitário? Bom, por exemplo, A igual a x tal que x é par compreendido entre 9 e 100. Quantos que são os números pares que estão compreendidos entre 9 e 100? Apenas um. E esse elemento é o 10. Perceberam aí? Outro exemplo. B é um certo conjunto tal que x tal que x é satélite natural da Terra. O único satélite natural que nós temos é a Lua. Percebam que ele é unitário porque possui apenas um único elemento. Já o conjunto vazio, o próprio nome já diz, ele é vazio porque não possui nenhum elemento. É muito óbvio, né? Ninguém vai discordar porque é vazio porque não tem elementos. Só que temos apenas duas formas de representar. Ou é por colchetes, sem nada dentro, ou o símbolo de vazio, que é uma espécie de zero cortado. Vamos ver um exemplo. No conjunto A, x tal que x ao quadrado igual a 9 e x é par. Os únicos números ao quadrado que vai resultar 9 é menos 3 e 3. Nenhum deles é par. Então, neste caso, o que a gente faz? Neste caso, não temos elementos que satisfazem essas duas proposições. Então, é vazio o conjunto. No exemplo B, eu tenho que, para pertencer a esse conjunto B, x precisa ser ímpar e múltiplo de 2. Ora, uma proposição anula a outra. Se uma proposição anula a outra, não temos como um elemento satisfazer as duas. Então, neste caso, é vazio. Pessoal, ou eu uso esse ou eu uso esse. Nunca os dois ao mesmo tempo. Tá ok? Por quê? Porque se você usar os dois ao mesmo tempo, ele vira unitário. O símbolo de vazio passa a virar elemento. Tá ok? Eu vou fazer uma aula. Essa aula aqui é uma aula voltada para a introdução ao cálculo. Então eu acredito que eu não precise me aprofundar muito no assunto, tá? Mas na disciplina de conjuntos, e aí eu vou deixar posteriormente o link para quem quiser assistir, vou me aprofundar principalmente nessas pegadinhas que as pessoas costumam confundir envolvendo alguns símbolos na matemática. E esse símbolo é um símbolo que causa muito transtorno para os matemáticos de primeira viagem. Bom, feito isso, vamos falar finalmente do diagrama de Venn. Aí alguns alunos devem estar se perguntando por que o professor não colocou esse diagrama de Venn como sendo uma das formas de se representar um elemento, um conjunto. Pessoal, eu não coloquei pelo simples fato de que eu estou falando de formas de representar que seguem a matemática, seguem o rigor da matemática em demonstrações, tá? O diagrama de Euler Venn, ele é um excelente recurso para quando você quer representar algo simples, um certo limite de elementos, e você quer demonstrar a alguém que não conhece nada de matemática.
ou alguém que está começando. Ele é excelente, tá? Ele principalmente já dei aula em cursos preparatórios para concursos e assim é fantástico. É fantástica a qualidade da aula que o diagrama oferece, só que é limitado a somente esse tipo de questões. Então é um grande recurso, mas cuidado em usar em demasia o diagrama de Euler-Venn, tá ok? Principalmente os matemáticos que pretendem estudar mais para frente demonstrações, querem estudar teoremas, enfim. Bom, eu nem preciso falar como que ele funciona, mas vamos imaginar o conjunto. E eu vou enumerar os elementos desse conjunto, 1, 2, 3 e 4. Se eu fosse fazer o diagrama de Euler-Venn, eu colocaria uma curva fechada simples e enumeraria os elementos desse conjunto. Pronto, representei pelo diagrama de Euler-Venn. O próximo slide que eu vou falar com vocês é o slide, a gente vai falar de subconjuntos, relação de inclusão. Pessoal, logo no início da aula, eu disse para vocês que relação de pertinência é quando eu me referia de um elemento, né? Quando eu estava me referindo a elemento em relação ao conjunto. Agora eu estou falando de conjunto para conjunto. E aí, neste caso, um conjunto ele não pertence a outro conjunto. A gente vai dar outros nomes aqui, tá certo? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar um conjunto A. E aqui eu vou enumerar, até mesmo porque eu vou usar o diagrama de Euler, como eu disse para vocês, é um excelente recurso para quem está tendo noções de conjuntos agora. Eu vou enumerar como sendo 1 e 2, e o conjunto B como sendo 1, 2 e 3. Se eu quisesse desenhar pelo diagrama de Euler, ficaria 1 e 2, ou melhor, vou deixar eles bem soltos, porque senão pode causar, né, uma ambiguidade aqui na interpretação e alguém pode falar que é 1,2, né, 1 inteiro e 2 décimos. E o conjunto B, notem que o conjunto A ele está dentro do B. Todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Então, se todos os elementos pertencem, o conjunto A está contido em B. Então, como que eu escrevo isso? Eu posso usar dois tipos de símbolos. Esse parece um Czinho, A está contido em B, ou se eu estiver falando do B em relação ao A, o B contém o A. Tem macete? Tem um macete que eu não gosto muito de falar no curso de matemática, mas eu vou usar porque vai ajudar muito a vocês a gravar esse tipo de conteúdo. A boquinha vai estar sempre virada para o maior, tá? E aí a forma que você vai ler é simples, né? Você não vai ler que A contém B, porque se o maior é o B, então o A está contido em B. E aqui no caso, o B contém o A. Lembrando que as negações, se eu quisesse negar, é só marcar o Czinho, e aí eu vou até fazer isso para uma coisa que é verdade. Por exemplo, o B não está contido em A. É o A que está contido em B, certo? De forma semelhante, a gente pode dizer que o A não contém o B. É ao contrário, é o B que contém o A. E por fim, chegando ao fim dessa aula, nós temos o seguinte, pessoal, é muito importante falar sobre essas propriedades aqui, que são as seguintes: todo conjunto é subconjunto dele mesmo, tá ok? Então eu poderia, por exemplo, dizer, vou voltar aqui ao slide em que eu estava, eu posso muito bem dizer que o B está contido em B, ou que o B contém o B, tá ok? Tanto faz aqui. Por quê? Porque o próprio conjunto está nele, de forma também análoga em relação ao A. Continuando, vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá?
Então é óbvio que o conjunto vazio, que é o nada, está presente em todos. Então, que é um pouco filosófico, mas é fácil de você entender se você parar para pensar. E o total de subconjuntos que podemos formar a partir de um conjunto A, constituído por n elementos, é dado por 2a_n. Eu vou falar também desse assunto com mais detalhes na disciplina de conjuntos, que é o conjunto das partes de um conjunto, mas é como se fosse assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar um conjunto A novamente com os elementos 1 e 2. Eu quisesse formar todos os subconjuntos, tá? Então vou colocar aqui P de A, que é o conjunto das partes de A. Começa que, olha só, temos dois elementos. Então, dois elementos, 2 elevado a 2, que é o número de elementos, dá 4. Esse 2 é da fórmula e esse n é o 2, tá ok? Então, por que são 4 subconjuntos? Começa que o vazio, pela definição, o vazio sempre está aí. O outro conjunto seria o próprio A. E os outros dois conjuntos, para dar os 4, é o conjunto unitário. O conjunto unitário somente com 1 e o conjunto unitário somente com 2, tá? Isso aqui é quais que são todas as possibilidades de subconjuntos no conjunto A. Tá ok, gente? Espero ter ajudado vocês. Na próxima aula vamos ver algumas operações com conjuntos. Um abraço.